Bora para mais um dia? Antes que o Instagram me põe abaixo, deixa eu tirar a música. Bom dia! Bom dia! Bora à praia? Um sol desse, um calor desse, bora à praia, né, Ritoca? Bom dia, gente! Bom dia! Beijo, bom dia! Bom dia! Vamos lá tomar um cafezinho. Como é que vocês estão? Tudo bem do lado aí? Vamos ver se as pessoas se colocam. Deixa eu avisar para elas que eu tô no grupo, que eu já tô em direto. Vocês estão? Bom dia, bom dia. Já avisei lá a Malta que eu já estou por aqui. Vamos usar, desculpa, esse tempinho que as pessoas estão a acordar, se dirigindo para cá, para tirar dúvidas se alguém tiver, tá bem? Sobre a aula de ontem, sobre os exercícios, para as pessoas que me pediram resumo, eu mandei individualmente para cada um, para que a gente não poluísse o grupo com informação duplicada. A sessão de hoje fala de algo que, para quem quer ter realização e sucesso, é importante muita atenção. Também a palavra atenção. Deixa eu só arrumar isso aqui que tá torto, gente. A palavra atenção é uma palavra que deve olhar. Bom dia, alegria! Deve ser olhada com muito cuidado por todos, né? Mas para os empresários é necessário mesmo ter atenção. E vocês estão me ouvindo bem? Acho que sim, né? Vou continuar aqui. E esse nível de atenção pode ditar o teu nível de sucesso. Essa lição me trouxe muito uma memória de estar sempre atento, quem tem negócios ou quem gostaria de ter negócios ou quem quer aumentar o seu negócio. Ficar atento às oportunidades. Oportunidade é algo que vai se manifestar na tua vida, mas muitas vezes nós não seguramos a tal da oportunidade. E nada mais é algo que vai surgir, porque surge o tempo inteiro e para todos, e que se eu não tiver atenção, vai passar desapercebido. E, consequentemente, eu vou perder muitas oportunidades. Então, eu queria que vocês começassem a pensar quantas vezes vocês já vivenciaram um sentimento de perdi uma oportunidade. Porque esse sentimento de perder a oportunidade está relacionado com a falta de atenção. Então, não sei se vocês já viveram isso muitas vezes, poucas vezes, me contem. Vocês já viveram a sensação de perdi uma oportunidade? Contem para mim, para eu acordar vocês também. Algumas vezes, sim. Qual é a sensação que se tem quando se sente que perdeu a oportunidade? Olha, o medo de perder a oportunidade é angustiante.
tá aqui, né? O que a gente sente? O que vocês sentem quando tomam conta de bolas, perdi uma oportunidade? O que vem? Uma sensação de quê? Insatisfação, falhar, sim, frustração. Perfeito, perfeito. A sensação de falhar é sempre imensa. É como se eu pensasse, bolas, como eu não vi isso. Bolas, como eu não tive essa chance. Bolas, como eu não aproveitei. Bolas, por que eu deixei passar? Isso é muito forte. E um grande empresário está sempre atento. E se ele for um grande empresário, uma grande empresária, e ainda tiver um quê de empreendedor, porque empreendedor e empresário são coisas diferentes, e tem sentimentos diferentes. Agora, não existe nada mais poderoso do que uma empresária com um quê de empreendedora. Quando eu tenho um quê de empreendedora, eu posso ter mais atenção. Por vários motivos. Até porque os empresários, para ser considerados empresários, têm algum nível de estabilidade. Quando eu digo estabilidade, os empresários mais ou menos sabem para onde querem ir, têm um planeamento razoável. Os empresários, as empresárias e os empresários têm um senso de responsabilidade, de que ele precisa desenvolver coisas. Então, o empresário por si só tem mais uma estrutura, e essa estrutura às vezes é mesmo emocional. Os empreendedores muitas vezes não têm essa estrutura. E por não ter essa estrutura, ele tem que usar outras valências para crescer. E uma das valências que os empreendedores têm é o senso de oportunidade. É possível que um empresário não tenha tanto senso de oportunidade quanto um empreendedor. E é possível que um empreendedor não tenha tanta estabilidade como um empresário. Quando eu junto esses dois mundos, eu tenho um negócio para crescer o tempo inteiro. Uma coisa importante para a gente não perder as oportunidades é estar atento aos nossos sentidos. Sim, a audição e o olhar. A visão é muito importante. A audição também. Vocês podem perguntar, poxa, Mari, mas por que os outros sentidos não são importantes? Eu não estou dizendo que não são importantes. Estou dizendo que esses dois, a audição e a visão, são dois sentidos muito importantes para ter atenção. Porque são dois sentidos que nos mostram rapidamente oportunidades. Só que para isto eu preciso estar com minha visão e minha audição treinada. O que acontece conosco, independente de sermos empresários ou não, com seres humanos? Nós temos uma coisa muito grande no nosso rosto que às vezes atrapalha. Alguém sabe o que é? O que a gente tem muito grande no nosso rosto que às vezes atrapalha? A boca, gente. A boca muitas vezes atrapalha. Exatamente. Porque diante de uma oportunidade, muitas vezes, em vez da gente ativar a nossa audição e a nossa visão, a gente decide falar.
E no falar, a gente vai perder muito contato com a nossa audição, com a nossa visão. Então, uma das mais valências fortes, bom dia, Beth, para os empreendedores e para os empresários é falar menos, ouvir mais, para ter as oportunidades, para pegar as oportunidades, porque ele precisa de atenção. É a boca que traz as objeções quando as oportunidades aparecem. É a boca que traz as reclamações quando as situações difíceis aparecem. É a boca que traz a crítica quando alguém te apresenta alguma coisa. É a boca. Então, uma das coisas que os grandes empresários e empresárias fazem é ouvir. Eles têm a serenidade de ouvir. Os empreendedores não. Porque os empreendedores acham assim, toda oportunidade é para eu vender-me ou vender o meu produto. Não é. Tá bem, gente? Toda oportunidade pode levar o meu negócio a crescer. Mas não quer dizer que a minha oportunidade é de vender. Entendem? Às vezes não é essa oportunidade. Só que como ele não tem atenção, ele não tem os sentidos aguçados, ele acredita que a oportunidade pode ser ele fazer uma venda ali. E às vezes não é. Quando as pessoas falam de network, há uma ideia muito errada de network. Porque a ideia é, eu vou estar juntos com outros empresários, e isso é uma coisa muito de empreendedor, né? É uma expressão forte que surgiu com os empreendedores. Eu vou estar junto com outros e vou vender o meu peixe. Não é assim? Eu vou ter a oportunidade de mostrar o meu produto ou o meu serviço. Não é assim que as pessoas falam de network? Quando as pessoas fomentam network, elas até dizem isso. Você vai estar com mulheres interessantes e aí você vai ter chance de mostrar os seus produtos, o seu serviço. É assim que as pessoas vendem o network. Agora, se vocês não sabem, eu vou dizer para vocês como é fazer um bom network. Um bom network é feito a partir de oportunidades. E para essas oportunidades, você tem que estar atento com a tua audição e com a tua visão, que é observar potenciais pessoas para... Agora, para quê, gente? No network de qualidade, eu observo pessoas para quê? Alguém consegue me dizer? Para quê? Não é para aprender, não é para evoluir. Para parcerias, talvez ou não. No network de qualidade, eu tenho que estar atenta para quê? Não é para aprender, não é para evoluir, não é para fazer parcerias. Por isso que muitos network falham, tá bem? Para trabalhar junto, não. É muito interessante. Para oportunidade, sim, o network é oportunidade. Exatamente, Raquel, para servir. Um bom network é o network que você identifica pessoas
que possam receber o seu produto. Receber. Não é comprar. Essa é a grande diferença de bom network. É você estar disponível para dar algo a alguém. Só que para isso você tem que descobrir quem é a pessoa que pode usufruir daquilo que você vai dar. Porque não adianta você dar uma coisa para alguém que não precisa. E o que a maioria das pessoas faz no network? Falam do seu trabalho para 50 mil pessoas. Falam do seu produto para todas as pessoas da sala. Não é todas as pessoas da sala que precisam do seu produto. Sinto muito informar. Não é. Não é todas as pessoas da sala que gostaria de ter o seu produto. Não é. Por mais que seu produto seja fantástico. Popularmente falando, é como se eu estivesse atirando para todos os lugares. Não é isso. O network é você estar numa postura de ouvir as pessoas. E essa forma de você ouvir vai mostrar para você uma oportunidade de você dar algo seu para alguém. Você dizer, eu posso te ajudar e eu posso te dar isso. Eu tenho isso que você precisa, eu posso te dar. É para dar, gente. Não é para só dar cartões de visita, é para dar serviços e produtos. É para dar. E o que as pessoas fazem? Querem vender-se. Por que é para dar? Porque no momento que eu dou para alguém que não me paga, que não me comprou nada, ela vai criar um sentimento muito forte que o ser humano tem, que é um sentimento de dívida com você. Ela vai se sentir endividada. Ela vai se afastar de ti com o sentimento de que você deu tudo para ela e ela não teve a possibilidade de responder. Ela não teve a possibilidade de dar de volta para você. E essa sensação o ser humano odeia. O ser humano odeia se sentir endividado. E se for como nós, e eu posso falar isso, né, com 22 anos atuando em Portugal, se for como nós, portugueses, é horrível sentir que deve a alguém. Não é verdade? Em 22 anos eu aprendi isso. Os portugueses odeiam ficar devendo às pessoas. Odeiam. E não é dever dinheiro, não. É dever até favores. Por isso, muitas vezes, quando você quer ajudá-lo, ele diz que não precisa. Mas ele está sempre disponível a te ajudar. Por que ele está disponível a te ajudar? Porque ele não quer passar pelo propósito de ficar do lado de quem deve. Então ele é muito solícito. Porque ele tem um inconsciente que diz assim, se alguém tem que ficar com dívida, que seja você, não vai ser eu não. Por isso que eu brinco e digo nós portugueses, porque esses meus 22 anos trabalhando aqui com o público português todos os dias, mais de 5 pessoas por dia antigamente, eu aprendi isso. Quando uma pessoa diz, Mari, eu não tenho dinheiro, eu digo, ok, fazemos as sessões na mesma, eles ficam arrascam. Em vez deles celebrar e ficar feliz, eles ficam, não, mas isso não é justo, eu tenho que te pagar, o seu trabalho vale. Eles ficam nesse dilema com a dificuldade de aceitar. O público português tem muito isso. E nesses anos todos eu vivi muitas vezes isso. Eu dizer para uma pessoa, pode vir e paga na outra semana. Eu prefiro que você venha e pague depois do que você deixar de vir porque não tem dinheiro para a sessão. Meu Deus, eu quase que tinha que convencer a pessoa para ela vir à sessão. Em outras culturas, seria uma festa e uma sensação de, oba, vou na sessão de graça.
tá bem? Nem vou citar quais são as culturas que fazem essa festa, tá bem? Porque eu sou meio suspeita. Mas eu sei que aqui nós temos esse sentimento. Por quê? Porque eu não quero que o outro saia de perto de mim com a sensação de que ele tá me devendo. Por isso eu quero dar para ele, mas eu não quero que ele me dê nada, não. E isso é muito forte. Porque num bom network, o que eu tenho é uma lei de reciprocidade. Quando eu dou algo para o outro de bom grado, de uma forma genuína, íntegra e de qualidade, o outro vai receber e vai sentir um sentimento de eu tenho que devolver isso em algum momento. E esse sentimento de dívida, ele vai levar. E isso vai fazer com que ele, em algum momento, queira te retribuir. E não significa que ele vai comprar o seu produto, mas talvez ele vá te indicar para alguém. Entende, gente? É assim que funciona um bom network. Não é convencendo as pessoas que elas precisam dos seus produtos. É ficando atento no ambiente quem é que disse que precisa de algo que eu tenho para entregar. Ir lá e oferecer. A Ana pergunta assim, como assim? Dar uma sessão, um programa? Dar em que nível? O nível da necessidade do outro. Se você sentir que tem um programa e você está disponível a dar aquele programa integralmente para alguém, dá. Mas as pessoas não estão em busca de programas, nem em busca de sessões. Elas estão em busca de resultados para resolver o problema que elas têm. Você que tem as sessões ou os programas vai pensar o que eu poderia dar para essa pessoa para ela resolver isso que ela está sentindo. E o que eu estaria disponível a dar. E aí entra um outro senso profundo para quem trabalha prosperidade financeira. Para quem realmente quer enriquecer. Para eu dar alguma coisa, eu tenho que ter. E aí cai tudo por terra. Que eu queria muito ajudar aquela pessoa, mas eu não tenho tempo. Eu queria muito ajudar aquela pessoa, mas eu não posso dar uma sessão porque não posso tirar isso do meu orçamento. Eu quero muito ajudar essa pessoa, mas se eu ajudar ela, vai faltar lá em casa. Entra nisto. E aí eu não vou dar genuinamente. Eu vou dar dizendo, eu vou dar agora, torcendo para que rapidamente ela me devolva. Seja como contato, no boca a boca, seja como indicação, ou realmente comprando o meu produto. Gente, assim não funciona. Por isso é importante estar nutrido para poder dar genuinamente. Percebem isso? E eu tenho que observar o tempo inteiro isso em mim. O quanto eu estou nutrido para dar para as pessoas, mesmo que elas não me dêem nada em troca. Então, se eu estou nutrido suficientemente para dar um programa, eu posso dar. Se eu estou nutrido para dar uma sessão, eu também vou dar. Se eu estou nutrido para dar um livro, eu dou um livro. É assim. Agora, se eu não tenho nada para dar, não vale a pena eu ir para uma sessão ou ir para um encontro de network. Porque eu vou ser o vendedor escasso, chateando as pessoas, querendo convencer as pessoas que elas precisam dos meus produtos. Isto é uma postura muito de empreendedor. Não é uma postura de empresário. Empresário cria montras, vitrines. E as pessoas têm as suas necessidades e vão lá e adquirem. E está tudo resolvido. O empreendedor tem que correr atrás. Ele tem a sensação que tem que correr atrás. Laçar o cliente, sabe? Então, eu tenho que olhar para isso. Por isso, a lição de hoje fala de oportunidade. Como eu lido com as oportunidades. Se eu estou atenta às oportunidades ou se eu não estou. Se eu perco as oportunidades porque eu fico olhando para as objeções.
Se eu perco as oportunidades, porque aqueles meus 6 medos que nós falamos lá atrás, bom dia, Gabriela, que a gente falou lá atrás na primeira sessão, se eles afloram. Por isso eu falo muito na mentoria como é sentar em grandes mesas, em mesas de pessoas que podem me dar oportunidade. E não é oportunidade de vender, é oportunidade de ajudá-las. Oportunidade. Porque eu só vou querer ouvir ou só vou querer comprar algo que sane uma dor minha. Caso contrário, aquilo pode ser fantástico, mas para mim não faz sentido. Então eu não vou nem ouvir aquela pessoa, eu não vou ouvir com a atenção que ela precisa. É a pessoa que está disponível, que tem que estar olhando qual é a oportunidade para ela ajudar. E é ajudar, não é vender. A venda vem depois, muito depois. E nem sempre, a maioria das vezes, não é uma venda direta. E o que não é uma venda direta? Não é aquela pessoa que vai me comprar. E eu imagino que vocês que têm algum negócio há algum tempo, talvez nem tanto tempo quanto eu, mas que tem um negócio, já recebeu pessoas querendo comprar o vosso negócio que foi alguém que mandou. E quanto mais vocês entregam para as pessoas, mais vocês vão ter pessoas que vos procuram dizendo: ai, foi uma pessoa que trabalhou contigo, que comprou o teu produto um tempo, que te mandou, se chama Joana. E você não sabe nem quem é. Porque o teu bom serviço chegou nos ouvidos da Joana. E ela, por exemplo, passou isso para alguém. Ou talvez a Joana trabalhou contigo numa coisa muito superficial há anos atrás. E você já nem lembra de quem é a Joana. Mas ela ficou impactada com a informação que você deu, com o serviço que você prestou. E falou de você. Então, ter oportunidade não é algo simples. É algo que se precisa atenção. Senão, se perde a oportunidade. Ok? A sessão de hoje é de oportunidade e eu vou ler para vocês. Quando a oportunidade chega, ela nem sempre aparece de uma forma diferente. Ela vem de uma direção que às vezes é mesmo diferente. Diferente daquela que a gente espera. Essa é uma das complicações da oportunidade. Ela tem o hábito dissimulado de entrar pelas portas dos fundos. E muitas vezes vem disfarçadas de infortúnios. Ou até de derrota temporária. Talvez, por isso tantas pessoas deixem de reconhecer a oportunidade. Aprendam a identificar as oportunidades. Oportunidades não são facilidades. Oportunidade não vem de onde a gente espera. Oportunidade nem sempre vem de onde a gente acha que deveria vir. Às vezes elas vêm de infortúnios, de coisas mesmo chatas, de sensação de que a gente fracassou, de que a gente não conseguiu. Às vezes, de situações em que a gente acha que é um obstáculo que a gente não vai ultrapassar. Dali que vem a oportunidade. Então, quando você estiver em um ambiente muito confortável, aonde todas as pessoas falam a mesma língua, estão no mesmo nível intelectual, técnico, profissional, até financeiro, saiba que dificilmente ali vai ter oportunidade. Dificilmente. A oportunidade muitas vezes vem do lugar que você sente desconforto.
que você sente que não faz parte daquela praia, que as pessoas sabem mais que você, que tem mais dinheiro que você, que tem mais qualificações que você, que tem mais facilidade na vida que você. Pode ser que dali venha oportunidade. Porque talvez você traga algo que aquelas pessoas precisam. E aí você tem a chance de ajudá-las. E essa chance pode ser uma oportunidade para você crescer no teu negócio como nunca. Como nunca. Imagino que vocês saibam que, ou não, né, que eu dou mentorias a algumas empresas. Trabalho com CEOs, né, trabalho com a liderança, trabalho com a equipe das empresas, para treinar a mentalidade de todo mundo, para que todo mundo que trabalha na empresa tenha a cultura da empresa. A minha primeira empresa que eu trabalhei assim tem mais ou menos uns 9 anos. E eu trabalhei 1 ano para essa empresa de graça. Sim, Mari. De graça, 1 ano. Sim, de graça, 1 ano. E não era online, era presencial. 1 ano eu trabalhei de graça para eles. Por quê? Porque eu queria ajudar genuinamente. Mas eu também sabia que eu tinha capacidade para ajudar aquela empresa a aumentar o faturamento. E se isso acontecesse, não teria por que o CEO não me querer lá mais 1 ano. Não tinha por quê. No outro ano, o que eu cobrei, ele me pagou, sem nenhuma preocupação. Isso é oportunidade. Para quem você estaria disposto a entregar o seu conhecimento ou o seu serviço durante 1 ano como uma oportunidade de mostrar o quanto você é boa? Muita gente falaria, eu gostaria, mas não consigo. E por que eu pude fazer isso? Porque eu estava nutrida. Eu não vendi o almoço para comprar o jantar. Então, gente, muito mais do que vender os seus serviços e brigar por cêntimos, mais cêntimos, menos cêntimos, mais qualidade no serviço, mais formas de pagamento. Antes de brigar por isso, brigue em entregar muito mais do que o cliente precisa. Aquela empresa não precisaria que eu trabalhasse para ela de graça. Eu é que me propus. Deixa que eu vou lá e vou começar a trabalhar com o teu time. Eu me propus. Isso chama-se over-delivery. Agora, se você entrega só o pedido, se você entrega só o básico, se você faz só o by the book, se você faz só o que o cliente espera, todo mundo faz isso. Por que ele vai contratar você e não o outro? Por que ele vai comprar o teu produto e não o outro? Então, às vezes a vida te dá a oportunidade de você crescer e você não pega. Porque você esperava que a oportunidade de crescer fosse um contrato de trabalho, fosse um aumento de salário, fosse alguém dizendo, eu quero teus produtos, vem aqui que eu vou comprar. Talvez a oportunidade não é essa. Por isso você precisa ficar atento, para não se atrapalhar e confundir situações corriqueiras com oportunidade. Eu tenho uma amiga que diz uma coisa muito engraçada. Não confunda a intuição com uma casca de banana que você escorregou. Não confundam oportunidade com oportunismo. E comecem a pensar,
O que eu teria tranquilamente para oferecer de qualidade para alguém que talvez mudasse a vida dela, diminuísse uma dor, diminuísse uma preocupação, ajudasse essa pessoa a crescer. Eu sei que tem mulheres aqui que trabalham com estética, por exemplo. O que eu poderia oferecer para uma mulher para ela ficar mais bonita e mais feliz? Pensem sempre naquilo que eu posso dar para o outro ficar melhor. Essa é a melhor oportunidade que você tem para mostrar o seu trabalho, o seu produto, o seu serviço. Oportunidade. Pense nisso. Perguntas? Antes da gente fechar. Tem uma coisa aqui. O desafio é a fronteira entre o dar ou desvalorizar o seu dar. Me explica melhor isso, porque se eu desvalorizo o meu dar, significa que eu tô dando algo sem valor? É isso? O que significa desvalorizar o seu dar? Isso é importante. Gente, para quem está aqui pela primeira vez, a gente tem um grupo VIP, onde as pessoas entram e recebem todas as informações que eu dou na aula no final do dia. Até o dia de ontem, eu dei para as pessoas as 3 aulas antigas, os resumos das 3 aulas antigas, para elas verem se elas precisassem. A partir de agora, eu não vou fazer isso, tá bem? Por quê? Isso faz com que eu ajude as pessoas a não terem compromisso em estar aqui, nem estar no grupo VIP. Porque se você não está aqui, nem está no grupo VIP, talvez esse trabalho de compromisso de um projeto de alta performance não é para você. Se você não consegue estar aqui todos os dias quando a aula começa. Então ele não é para você e tá tudo bem, tá bem? E o público desse trabalho é um público de alto valor. É um público que quer realmente não só sobreviver, como ter uma vida em riqueza e em abundância. E nem todo mundo quer isso. Tá tudo bem. Tá bem? Não queira aquilo que o outro quer que você queira. Tá bem? Tá tudo bem. Se você quer realmente viver em alta performance, trazer o seu serviço e o seu produto para a humanidade com qualidade e com isso ser recompensada divinamente com muito dinheiro, você tem que estar aqui às 9 horas todos os dias, ou quando você não tiver, você vai ler no grupo tudo que eu vou colocar que eu falei aqui, o resuminho da sessão. Agora, se você não entra no grupo, ou não decide entrar no grupo, mas também não decide vir todo dia aqui, você ainda não está 100% comprometida. E eu não vou ficar alimentando isso, entregando o resuminho de 3 aulas atrás para quem ainda nem entrou no grupo, porque entrou no grupo e perdeu o que veio para trás. Não vou fazer isso, tá bem? Porque isso é alimentar vocês serem pequenos. E vocês, mulheres maravilhosas, corajosas, que andam comigo, não são pequenas. Ok? Aprendam a ser grandes, porque vocês são grandes. Então vocês se comprometem. Estão aqui às 9 horas da manhã, seja me ouvindo tomando um duche, seja me ouvindo dirigindo, seja me ouvindo sentadinha, seja me ouvindo na cama. Não importa, mas você está aqui com compromisso. Ou, quando você não consegue, você corre lá no grupo, que você está dentro do grupo e vê o que foi que a Mari falou hoje, porque vai estar lá. E se tiver dúvida, no dia seguinte, vem aqui às 9 horas e tira a dúvida. Tá bem? Somos adultos. Eu fiz porque muitas pessoas entraram depois do dia 14. E mesmo assim, muitas pessoas entraram depois do dia 14 e não pediram resumo. Tá tudo bem. Aquelas que pediram, tá lá. Eu dei para vocês. Mas não vou fazer isso mais. Tá bem? Quis fazer ontem mesmo, de coração, porque tinha muitas pessoas que estavam perguntando sobre as coisas do passado. E eu quis trazer um resumo. Agora, depois que vocês estão no grupo, é só correr lá para cima que os resumos de todos os dias vão estar lá. Tá bem? Deixa eu responder aqui. Dar por não ter coragem de receber um valor justo. Não. Eu não dou... Repara. Se eu dou porque eu não tenho coragem, eu estou dando focado no medo.
E isso não é nenhuma oportunidade. Eu estou focado no medo. Como eu tenho medo do meu cliente não vir, do meu cliente não me pagar, do meu cliente não ficar comigo, de eu não ter cliente suficiente para manter a minha vida de qualidade, como eu tenho esse medo, que tem a ver com os 6 medos que eu coloquei lá atrás, né? Lembra? Do dia 1, medo da velhice, medo de morrer, medo de não ganhar amor do outro. Como eu tenho um desses medos fortes, eu vou atuar acima do medo. E lembra, se eu atuo em cima do medo, o fracasso é certo. Pode demorar, mas ele vai vir. Porque medo não faz ninguém enriquecer. Muito, muito pelo contrário. Faz as pessoas ficarem mais pobres. E aí elas têm mais medo. E aí ficam mais pobres. É isso que acontece. As pessoas falam, mas eu não tenho medo, Mara. Eu não tenho medo. Ou não, eu quero mostrar o meu trabalho. Gente, mostrar trabalho tem a ver com exposição. Dependendo do trauma que eu tenho, me expor é muito difícil. Então, se eu estou numa possibilidade de me expor, eu vou me expor com medo, porque o meu histórico emocional já fala de medo de exposição. Então, na verdade, eu tenho muito medo de me expor e o cliente dá o ponto de vista dele, que pode ser a crítica, pode ser o teu trabalho não é bom, pode ser eu não vou te pagar, pode ser isso não vale isso, pode ser o seu preço é muito caro, pode ser foi bom hoje, mas não sei se volto. Tudo isso eu posso ouvir de um cliente. Só que o meu medo de exposição, por conta do meu trauma de nascimento, vai fazer com que eu vá me relacionar com o cliente a partir desse medo. E se eu vou a partir desse medo, pode ser até que a forma como eu comunico o meu dar é uma forma de eu vou dizer que eu vou dar, porque senão o preço que eu vou cobrar ele não vai pagar. Então eu não tenho coragem de dar o meu preço. Então temos que ter atenção a essas artimanhas. A ideia do dar é a ideia de quem está atento, que tem algo que o outro necessita e que o outro deseja. Não é que eu desejo para o outro. E a gente dá na nossa medida. O que eu peço é que vocês trabalhem internamente para que vocês possam dar muito. Não em quantidade, em intensidade. Para quando vocês darem, for mesmo genuíno. Então, se eu vou para o network sem intenção de dar, eu estou indo para o lugar errado. Eu tenho mesmo que dar. Isso é o que faz sentido. Porque eu também vou encontrar pessoas que estarão disponíveis de dar e vão me dar coisa. Pode ser ideias, pode ser sugestões, pode ser produtos, pode ser serviço. As pessoas vão me dar. Então, abram o ouvido e calem a boca. Porque lembre uma coisa que eu digo. Se eu já soubesse aquilo que me causa as dores, as frustrações que eu tenho hoje, eu já teria resolvido. Então, quando as pessoas dizem, eu sei, mas eu também tenho, mas todo mundo tem. Ela simplesmente está dizendo, eu não quero ouvir a solução. Porque eu já decidi na minha cabeça qual é a solução. Só ainda não colocou em prática, só ainda não funcionou. Lê do engano. Você está se enganando para continuar do mesmo jeito. Então, tenha atenção. Ative a sua audição e a sua visão. Para que realmente você consiga ter um processo de cura para realmente sair dessa roda do rato e começar a enriquecer. Então, eu vou colocar aqui para vocês que ainda não estão no grupo, é só comentar Grupo VIP, que lá vai estar todos os resumos e os alertas das aulas. Grupo VIP, é só isso. Comenta Grupo VIP e entra no grupo. E pare de inventar histórias. Você é empresária ou é um historiador? Pare de inventar historinhas para se enganar e continuar no mesmo lugar. Pare de ser o seu pior inimigo. Pare de contribuir todos os dias para a sua falência financeira. Escolha realmente enriquecer.
O que você vai fazer com o dinheiro é problema seu. Nada a ver com isso. Não me importo. Mas eu quero é que você seja abundante para poder transbordar na vida das pessoas e contribuir com um mundo mais próspero. Porque o mundo próspero é um mundo onde as pessoas dão. Não é onde as pessoas ganham. Então, observe as oportunidades que você tem para evoluir, para crescer, para chegar no momento que você pode dar. Bom sábado. Boa praia, para quem vai para a praia. Bom descanso. Eu espero que vocês realmente usem o final de semana para descansar e para se divertir. E amanhã a gente está junto. Qualquer questão, entre no grupo VIP, porque só lá você vai ter possibilidade de estar crescendo junto com a gente todos os dias. Beijo no coração.